Shalom. Os cabalistas dizem que quando nós repetimos tanto um acontecimento num certo dia, nós estamos marcando com memória o tempo. Por isso, que quando chega nessa época, todos nós ficamos atentos à passagem de um número. É a passagem do número do ano. E daqui a pouquinho nós vamos entrar em 2016. E já ficamos todos atentos e desejando saber como será o ano, o que podemos esperar, como será o nosso futuro. 2016 é um ano para buscarmos equilíbrio. O número 7 é sempre um número que nos traz também a consciência do livre-arbítrio, da livre escolha. Esse equilíbrio e essas escolhas, na verdade, são escolhas emocionais, são equilíbrios emocionais. É um ano cheio de acontecimentos, mas cada um de nós, durante esse ano, vai ser realmente convidado para sair da passividade e começar a agir. Só teremos anos e vida cada vez melhor, cada vez com mais luz, se cada um de nós se comprometer em transformar a nossa realidade realmente numa realidade coletiva muito melhor. Por isso, desejo a todos um ótimo ano de 2016. A Segunda Guerra Mundial já rendeu e continua rendendo uma grande quantidade de objetos culturais, seja filmes, séries, livros ou games. Geração de Guerra é uma minissérie que se passa durante esse período. Com episódios que duram aproximadamente 45 minutos, a história gira em torno de 5 amigos na faixa dos 20 anos de idade e como a história de cada um será drasticamente alterada por causa dos acontecimentos da Segunda Grande Guerra. Wir führen einen Krieg. Das ist doch kein Krieg. Doch, ein neuer. Wir sollten uns von der Welt verabschieden, wie wir sie kennen. 5 jovens estão ansiosos para se tornar heróis, em uma aventura que vai mudar a face da Europa, e que vai mudar para sempre a eles também. Os irmãos Wilhelm e Friedhelm, a enfermeira Charlotte, o judeu Victor e a cantora Greta se despedem em um restaurante em Berlim, prometendo se reencontrar depois que a guerra terminar. Para eles, o conflito representa uma grande aventura que poderá engrandecer o país aos olhos do mundo. Greta é amante de Victor, um judeu filho de um alfaiate. Buscando subir socialmente, Greta se envolve com um tenente-coronel da SS, a polícia nazista. Mas quando sabe que seu amante é feito prisioneiro, ela tenta utilizar seu relacionamento com o oficial para libertá-lo, sem saber qual é a verdadeira situação de Victor. Wir waren unsterblich. Wir sollten es bald besser wissen. Hast du dein Foto noch? Ja, klar. Na prisão, Victor conhece a Lina, uma jovem polonesa com quem consegue escapar. Os dois são acolhidos pela resistência polonesa, que enfrenta os ataques do exército alemão, sendo que entre eles está Friedhelm. Buscando conquistar o respeito do pai, Friedhelm se transformou em uma máquina de guerra. Vivendo entre a rebelião e a conformidade, esses amigos começam a perceber a realidade do conflito e suas consequências, transformando suas opiniões e comportamentos, dando a cada um uma nova perspectiva de vida e de valores.
Keine Feindbewegung. Wir sind hier. Die Telegrafenstation ist 300 Meter nordöstlich. Das ist dort. Die erste Gruppe. A produção é uma série original do canal alemão ZDF. Gibt Feuerschutz. Verstanden? Geração de Guerra é uma dica do Hebraica News na TV. À frente desse projeto todos esses anos. É um projeto de sucesso e é um empreendedorismo vivido na prática. Foi nosso primeiro contato, mais de logística, de ter que lidar com arrecadação de dinheiro e projetos monetários a longo prazo. É muito importante para a vida, assim, essa parte empreendedora. E eu acho que nessa época do livro foi muito importante porque para a gente sentir que o livro era mais nosso. Eu fui atrás, eu comecei a ligar para a RBS e tal. E aí eu consegui chegar, eu lembro que na época eu fiquei muito feliz, eu consegui chegar até o diretor, assim, para tentar conseguir um patrocínio. Mas eu fiquei muito frustrada que ao mesmo tempo a gente não conseguiu o patrocínio, porque eles falaram que naquele ano já estava esgotado. Mas na época, assim, foi pra minha família também, tava todo mundo falando, ela tentou contato com a RBS, foi muito legal. Eu tive o privilégio de participar desse projeto de vários ângulos. Primeiro eu fui procurada como editora, depois eu participei do projeto como mãe e tive a alegria, a emoção de ver meu filho assinando um livro como autor na Feira do Livro, que é uma emoção. Eu fui uma das pessoas do grupo que fez as ilustrações. E a gente fez com uma técnica diferente, que era uma técnica que a gente escrevia no isopor e pintava com uma tinta preta. E foi uma técnica muito diferente, ninguém nunca tinha feito desse jeito. O que é mais bacana, eu acho, é justamente poder parar para pensar que muitas vezes eu tenho que abrir mão do que eu estou pensando e aceitar a ideia do outro, que pode ficar muito mais bacana para a história, que é minha também. Trabalhar com pré-adolescente, que está com a cabeça cheia de ideias, fazer a mediação na escrita coletiva do livro é muito difícil. Se nós pegarmos uma produção de texto individual no início do ano e solicitarmos uma agora, como a gente faz, a gente vê a evolução nessa escrita. Eu fui aprendendo, como mãe do projeto, a saber que o projeto produz uma não alienação super importante de cada uma das crianças, de todas elas, com relação ao que é um livro. Isso é muito singular, a gente não sabia ensinar isso no curso de letras e eu comecei a contar isso como professora lá depois. Vieram com uma proposta da gente fazer um livro, que pra mim era algo muito distante, muito longe, e eu, meu Deus, eu imaginei algo absurdo. Toda a renda do livro é sempre revertida para uma ação social. E durante todos esses anos nós já tivemos as mais diversas ações. Os alunos se sentem muito importantes, na verdade, de estar fazendo um livro de verdade. Não é nada fake, né? O fato de ter uma ação social também envolvida no projeto faz ter um sentido também diferente. Eu tenho certeza que depois eles vão levar isso para a vida. A Dani saber que eu posso ver quando eu quiser na Livraria Cultura o livro que eu fiz junto com a minha série e que eu tenho um capítulo próprio meu, que eu pude escolher tudo que eu queria, com minha dupla, é claro, mas é uma experiência que se sente orgulhoso. A gente ficou muito feliz por ter um livro na estante, por exemplo, da Livraria Cultura ou até na própria biblioteca de casa com outros autores brasileiros, como por exemplo Machado de Assis. É muito interessante porque
porque mesmo em tempos digitais e tal, as pessoas não têm noção de todo o trabalho, quase que artesanal, que é escrever um livro, editar um livro, produzir as imagens, editorá-las no formato final. E a gente pôde mostrar isso para as crianças. Era para os pais, para os amigos, para a gente assinar nos livros, né? E aí eu lembro que veio várias pessoas que não tinham nenhum contato com a comunidade, que não faziam uma ideia de quem a gente era, e pediam pra gente assinar, e porque tinham comprado o livro, então tipo, uma coisa tipo, maior do que a gente pensava, eu acho. A gente fez ele quando a gente tinha 10 anos, isso faz 4 anos. E eu acho que aos 10 anos é a idade que a gente é mais criativo e pensa diferente e consegue se expressar. Então é a idade perfeita pra gente poder fazer um livro. Eu me lembro que foi apresentado como projeto, assim, pra nós no meio do ano, que a gente tinha que fazer alguns textos e algum deles ia ser, a gente ia escolher para nós no livro. Eu me lembro que a gente foi dividido em comissões mais variadas. Eu lembro que teve comissão de eventos, que até organizou um nhoque lá no bar da Santa Alcina. E tinha a comissão de... A minha era a comissão de captação de parceiros. Então a gente acompanhava o Jânio e a Sulima em algumas entidades que poderiam apoiar o livro. Eu lembro que a gente foi na Impressul, que acho que foi quem imprimiu o livro. A gente foi na RBS, a gente foi na Unimed e as empresas apoiaram. E eu lembro que eu gostava bastante, até o meu texto sobre o mensalão, assim, já tinha um viés mais político naquela época. Eu acho que escrever um livro é uma coisa que leva pra sempre. Quando eu for adulto mais velho, eu vou poder olhar pra lá, livro, ver as fotos dos alunos que fizeram, lembrar de quando eu era pequeno e fiz um livro no colégio, assim, mas uma boa recordação. Tá, tu tá em casa, aí tu pega o livro, aí tu lê a tua poesia e tu vê como tu era antes, tu faz um paralelo com como tu é agora, o que tu iria mudar se tu tivesse escrito agora. E é legal, é como uma memória, né, de um momento. Quando o colégio israelita consegue fazer com que os alunos produzam, editem, comercializem, constroem essa ideia, colocam no papel, conseguem produzir isso e chegar a 10 anos num projeto, sem sombra de dúvida, um projeto empreendedor. Desenvolve um senso, primeiro, de uma produção coletiva, ser um lance que tu tá toda a série envolvida, toda a série fazendo a sua parte, e ao mesmo tempo é uma coisa séria, que a gente tá levando o trabalho da criança de 10 anos a sério, publicando livro, a sessão de autógrafos. Também falam assim que tem 3 coisas para ter uma vida perfeita: plantar uma árvore, escrever um livro e ter filho. A única coisa que eu não fiz ainda é ter filho, mas escrever o livro foi super legal. É inesquecível, né? A grande questão do livro foi que ele desabrochou bastante gente. Acho que o que eu levo é justamente essa questão de que tem certas coisas que, por mais que tenha dado muito trabalho, muita vergonha, muita vergonha e muita briga entre a gente, realmente ver até hoje uma coisa que ficou por tanto tempo você acha que é especial? Janet Louise Yellen nasceu no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos, em 13 de agosto de 1946. Economista e professora norte-americana, ela é vice-presidente do Federal Reserve Board, o Fed. Em 6 de janeiro de 2014, foi aprovada pelo Senado dos Estados Unidos por 56 votos a favor e 26 contra. Janet começou também um mandato de 14 anos como membro do Conselho de Administração, que irá expirar em 31 de janeiro de 2024.
O convívio familiar e a seriedade nos estudos sempre marcaram a vida de Janet. Filha de médico Julius Yellen e da professora Anna, cujo sobrenome de solteira era Blumenthal, o pai, uma vez por semana, fechava o consultório à tarde para passar mais tempo com a família. Atividades intelectuais modelavam a rotina doméstica. A mãe de Janet, Anna, criava grupos de leitura. Livros circulavam pela casa e pelas mãos dos vizinhos. Janet era uma menina introvertida, mas que se destacava com o desempenho escolar. Muito dos interesses e da visão de mundo da jovem aparecem numa edição de 1963 do jornal escolar Fort Hamilton, na região de Bay Ridge, no Brooklyn. Janet era editora da publicação e realizou uma autoentrevista, localizada pela reportagem do The New York Times. Lá, ela descreveu as viagens com a família para destinos como Haiti, Holanda, Irlanda e Alemanha. Mencionou ainda a paixão por espetáculos da Broadway e por um hobby pouco comum, colecionar pedras. A graduação em economia ocorreu em 1967, na Universidade de Brown. 4 anos depois, Janet obtinha seu PhD em Yale. Começava a decolagem de uma economista considerada brilhante, de fala mansa, mas que não foge de um debate intenso. Entre 1971 e 1976, ocupou o cargo de professor assistente em Harvard, para em seguida trabalhar como economista pesquisadora no Federal Reserve. Depois de conhecer seu futuro marido e se casar, aterrissou na Califórnia, em Berkeley, para chegar ao título de professora emérita da Escola de Negócio Haas. A família frequentou a congregação Beth El, da região de Berkeley, e foi lá que o filho Robert fez a pré-escola. A mãe Janet se destacou ainda como chefe do Conselho de Assessores Econômicos do presidente Bill Clinton, entre 1997 e 1999. Lecionou ainda em Harvard e na London School of Economics. Voltou a frequentar o sistema do Federal Reserve em 1994, então como integrante do conselho da instituição. Yellen tem sido uma firme defensora das medidas agressivas do Fed para impulsionar a economia dos Estados Unidos, à medida que o país se esforçou para sair de uma severa recessão econômica. No fim de 2008, o Fed cortou as taxas de juros para perto de zero e desde então conduziu uma série de programas de grandes compras de títulos com o objetivo de manter os. O resultado tem sido a queda da taxa de desemprego do país, que atingiu 7% em novembro, mínima em 5 anos, enquanto o ritmo de crescimento econômico também acelerou. A principal tarefa de Yellen será guiar o Banco Central na saída de seu estímulo extraordinário, reduzindo seu atual programa de compra de títulos. O Banco Central norte-americano reduziu o programa para 75 bilhões de dólares ao mês, ante 85 bilhões no mês passado. A companhia israelense Home Biogas apresentou na Conferência do Clima de Paris suas soluções tecnológicas para as mudanças climáticas e está se preparando para expandir seu mercado nos países em desenvolvimento. A inovação da companhia consiste em um sistema caseiro que converte lixo doméstico e esterco animal em gás de cozinha e fertilizante líquido. A Home Biogas foi uma das 3 companhias israelenses a serem convidadas a participar da conferência,
em que várias companhias ofereceram soluções tecnológicas para a questão da mudança climática e do aquecimento global. O sistema, que foi desenvolvido para ser usado especificamente em residências, é capaz de produzir até 4 horas de gás para fogão ou aquecimento de água e 8 litros de fertilizante líquido por dia. O dispositivo tem potencial para revolucionar o descarte de resíduos e a produção de energia renovável em pequena escala. O novo sistema de iluminação do Parque Farroupilha foi entregue oficialmente pela Secretaria Municipal de Obras e Viação no último domingo, dia 20, às 20 horas. Na obra foram instaladas 305 novos postes e revitalizados outros 230, totalizando 535. Com relação aos pontos de luz, foram revitalizados 359 e instalados 247 novas luminárias. O destaque ficou por conta da nova iluminação cênica e colorida para o monumento do expedicionário, que muda de cor. O projeto inclui ainda a instalação de uma nova rede subterrânea de iluminação pública, partindo das 4 subestações. A distribuição das redes de postes foi dividida em quadrantes com a finalidade de causar o menor impacto possível na paisagem do local. A obra teve um investimento de quase 2 milhões, por meio do Fundo Municipal de Iluminação Pública. O evento, um concerto de Natal, comemorou a entrega oficial da nova iluminação do Parque Farroupilha. Da 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 da.